O que fizeste por mim, como alto é o céu. Glória a Deus, povo abençoado da IAMIR e demais igrejas. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Mais um Tadel poderoso, vivo, abençoado e edificante. E hoje temos mais um pastor abençoadíssimo junto com o meu apóstolo e comigo. E nós faremos um Tadel hoje totalmente poderoso na unção do Espírito Santo. Quero agradecer inicialmente ao meu apóstolo, primeiramente. Apóstolo, boa noite, paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, que alegria continuar nesse trabalho maravilhoso que é o Tadel. E a gente relembra ainda naquela reunião com o Marcelo Tosh, foi uma unção tremenda. E eu quero assim, ter a certeza absoluta que com o pastor Domingos Jardim, que é discipulador dele, vai ser ainda melhor. E a gente agradece a todos que estão aí em sintonia com a gente, preparando para uma noite de aprendizado. Eu quero estar assim, bebendo, aprendendo, eu sou um aprendiz e fico muito honrado e privilegiado de ter o pastor Domingos Jardim aqui conosco. Que bom, que bom. Pastor Domingos Jardim, seja bem-vindo. Eu quero dizer que a casa é sua, que você possa ser um instrumento nas nossas vidas. Boa noite, meu querido. Graça e paz. Boa noite, meu pastor. Graça e paz. Privilégio estar com vocês hoje à noite. Que bom. Amados, nós estivemos em Marília e fomos muito bem recebidos. Falamos com alguns pastores, tivemos o privilégio de conhecer a igreja. Também fui recebido muito carinhosamente pelo pastor Domingos. Foi um dia muito especial. E hoje, como disse o nosso apóstolo, o pastor Domingos é o discipulador do pastor Marcelo. Então as expectativas que nós temos é muito grande em Deus, e Deus vai fazer grandes coisas nesta noite. Apóstolo, eu queria pedir para que o senhor fizesse uma oração, abençoando e iniciando esse Tadel. Em seguida, eu vou passar para o pastor Domingos para que ele ministre uma palavra. Nós estamos aqui totalmente receptivos ao que Deus colocou no seu coração. Por gentileza, apóstolo, nos abençoa. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reina, o Senhor é nosso Deus, e as pessoas que nos assistem, que compartilham, que participam, Senhor Deus, desse treinamento avançado de líderes, foram feitos à tua imagem e semelhança, são teus, e a nossa gratidão e reconhecimento que tudo vem de ti. Agradecemos, Senhor, pela presença do pastor Domingos Jardim, pela experiência, pelo sopro do teu Santo Espírito sobre ele, sobre sua liderança, sua família, sua igreja, seu ministério. E com certeza também o nosso amado pastor Leandro, que nós temos dito que é um gigante, Senhor Deus, um gigante nas tuas mãos, fazendo grandes coisas. Te agradecemos pelo privilégio de tê-lo na nossa listinha de componente da equipe missionária que vai para a África em agosto. E te agradecemos por cada pessoa que está em sintonia conosco. O Senhor é o Deus que extrapola as barreiras até da eletrônica, e através das ondas, Senhor Deus, eletromagnéticas, o Senhor pode chegar até todas as casas, Senhor. É isso que nós pedimos, que haja unção, que haja presença, haja alegria, os frutos do teu Santo Espírito, em cada casa que nos assiste, que nos recebem, e que a gente possa aprender com quem sabe mais, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio e honra de ter o pastor Domingos Jardim aqui, com toda a experiência de Marília, uma igreja gigante que tem assustado o povo daquela cidade, que está perplexo diante dos resultados que a cada dia se avolumam, crescem, e tudo para a honra e glória do Senhor. No teu nome, Senhor, estou abençoando cada vida e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Domingos Jardim, é contigo, meu querido. A palavra é sua. Obrigado, pastor Leandro. Obrigado, apóstolo. Privilégio estar com vocês hoje à noite. E vou compartilhar uma palavra com vocês. É uma palavra bem prática, mas quero falar sobre líderes com a mesma unção do Espírito Santo.
Quero pensar um pouco sobre isso, né? O texto básico que nós vamos usar agora à noite para essa meditação juntos é Números, capítulo 11, versos 16 e 17, e depois os versículos 24 a 29. Números 11, 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes, supervisores entre o povo. Leve-os à porta da tenda do encontro, para que estejam ali com você. E Deus disse: descerei e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Agora os versos 24 a 29. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito, o Espírito Santo que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o Espírito sobre eles. Então, vamos olhar aqui para esse contexto no qual Moisés estava inserido. Ele está na liderança do povo, e até então o modelo de liderança que Moisés estava desenvolvendo era um modelo de uma liderança ainda bastante centralizada. E toda liderança centralizada traz cansaço e até esgotamento espiritual. Era assim que Moisés estava se sentindo diante de Deus. Na Bíblia Sagrada, não existe liderança bem-sucedida sem a unção do Espírito Santo. E também não existe liderança bem-sucedida que não seja uma liderança compartilhada, uma liderança descentralizada. A igreja em célula tem que ser a liderança completamente compartilhada, totalmente descentralizada e totalmente na mão do povo de Deus. Nesse texto, Moisés estava tão cansado que, se você ler os versos anteriores, você vai ver que Moisés abriu o coração com Deus e disse: Deus, se é de me tratar assim, eu prefiro morrer. Ele até chegou a pedir a morte aí. E Deus disse não. E Moisés estava enfrentando, nesse momento, 2 problemas, né? O povo estava reclamando por falta de carne, e Deus disse: vou dar carne, não por um dia ou 2 ou uma semana, mas por um mês inteiro. Eles vão comer, até na linguagem que o próprio Deus usou, eles vão comer até sair pelas narinas. E Deus disse sobre o problema da liderança: Moisés, escolhe 70 homens, escolhe 70 pessoas, e leva esses homens amanhã para a porta da tenda. E é interessante que Deus disse assim para Moisés, é bem interessante: eu vou descer. E Deus não diz assim: eu vou dar uma unção nova a esses homens. Olha o que Deus disse, é bem interessante olhar os detalhes. Deus disse: eu vou tirar do meu espírito que está sobre você, sobre Moisés. Eu vou tirar do Espírito Santo que está sobre você, Moisés. E da mesma unção que eu dei a você, essa mesma unção eu vou repartir com eles. E aí, a partir daí, nós vamos conversar algumas coisas hoje à noite. Porque na igreja, uma igreja para crescer, para ser bem-sucedida, todos nessa igreja precisam ter a mesma unção do Espírito Santo, andar na mesma visão, comprometidos com a mesma missão e andar de acordo com aquilo que é o projeto de Deus. Porque o Espírito Santo é quem nos capacita para dar continuidade à missão que Jesus começou, para cumprir o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Eu gosto de pensar que antes de Deus nos dar uma missão, ele dá a unção do Espírito Santo. Não existe missão bem-sucedida para Deus sem a unção do Espírito Santo. Se a gente estudar a história dos patriarcas, a história dos
juízes, a história dos reis, a história dos profetas e dos apóstolos, todos eles, antes de receber a missão, Deus deu a unção, porque a unção capacita para que possamos desenvolver a unção. E o princípio que eu vejo na Bíblia, que eu vou estar compartilhando hoje, é esse. Deus escolhe o líder e antes dele assumir a posição de liderança, o Senhor reveste com o Espírito Santo e unge com a capacitação do Espírito para que a missão seja desenvolvida. Então, na liderança estabelecida por Jesus em sua igreja, todos precisam ser revestidos pelo Espírito Santo, possuídos pelo Espírito Santo, ungidos e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque foi assim que Jesus fez. E essas 4 palavras são muito interessantes. Revestidos, possuídos, ungidos pelo Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre isso nessa noite. Então, para a liderança bíblica, então, o princípio é Deus unge o líder principal com o Espírito Santo e com o poder, com a autoridade. Então, o Senhor reparte a unção do líder principal com os demais líderes da igreja. É assim que acontece. Porque senão, se cada um tiver uma visão, se cada um achar que tem uma missão diferente, cada um vai querer fazer uma coisa diferente e a igreja vai virar uma colcha de retalhos, não vai funcionar. Então, é assim que acontece. Deus unge o líder principal com o Espírito Santo e com poder. Então, ele reparte essa mesma unção. É o que Deus ia fazer aqui com Moisés, né? E o primeiro princípio que eu quero destacar, depois eu vou voltar no texto, esse texto é lindo, é maravilhoso, é um texto muito enriquecedor, e eu creio que nos próximos minutos a gente vai dissecar algumas coisas aí. Primeira coisa que eu quero enumerar, até aqui foi a introdução, é que a liderança precisa ser compartilhada, né? Se você olhar Números 11, ele diz, ajunta-me 70 homens, os líderes de Israel, que você sabe que são líderes do povo, e traz para a porta da tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Deus está dizendo, Moisés, a partir de agora eu vou te dar 70 líderes, 70 homens vão te ajudar. E é bem interessante, porque a partir daquele dia, Moisés não ia mais liderar sozinho. Moisés já tinha alguns auxiliares. Ele tinha Arão, ele tinha no começo, ele tinha o Josué, mas agora Deus está dando 70 que iam andar debaixo da mesma unção, do mesmo nível de poder, com o mesmo nível de autoridade. Porque a partir daquele dia, é bem interessante isso. É como se Deus tivesse 71 Moisés liderando o povo. Não era mais um só, é como se Deus tivesse 71. Aí nós vamos conversar hoje por que tinha que ser o Espírito que estava sobre Moisés. Por que não podia ser a unção que estava sobre Miriam? Por que não podia ser a unção que estava sobre Josué? Por que não podia ser a unção que estava sobre Arão? Essas coisas todas nós vamos estar conversando aqui hoje, nesses próximos minutos, se Deus nos quiser. Então, a primeira coisa que Deus disse foi, escolha 70 homens. Numa igreja em células, a primeira coisa que nós temos que fazer é reunir alguns homens para estar conosco, homens e mulheres, né? E Deus nos manda escolher pessoas para estarem ao nosso lado. Gente que vai nos ajudar na árdua tarefa do ministério pastoral. Mas não é só no ministério pastoral de cuidado, mas no avanço do reino de Deus, no evangelismo. A orientação bíblica, que já tinha sido dada a Moisés também em Êxodo, capítulo 18, numa sugestão do Jétro para ele, é que nós deveríamos escolher homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que não fossem amantes do dinheiro. Gente, com essas 4 qualidades. Êxodo 18, 21 e 22 diz assim, escolha dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, mas as simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o fardo, porque eles dividirão esse fardo, vão carregar com você. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre isso, que eu acho bastante interessante aí, quando Deus diz essas coisas. Aqui, para alguns estudiosos sobre a igreja em célula, eles acham que aqui nesse texto de Êxodo 18 nasceu o princípio da igreja em célula. Na verdade, um chefe de 10 era um líder de célula mesmo, né? O chefe de 100 era como se fosse o supervisor de 10 pequenos grupos.
O chefe de 500 é como se fosse o supervisor de 50 células. E o chefe de 1.000 é como se ele fosse o supervisor de 100 células. Na verdade, alguns estudiosos chegam a sugerir que aqui a nação toda foi organizada em pequenos grupos, né, de 10. 3 milhões de pessoas organizadas assim. Se foi assim ou não, eu não sei, mas o certo é que Deus estava fazendo com que todos pudessem ser bem cuidados a partir de uma liderança compartilhada. E esse princípio lá de Números 11 que nós lemos é uma continuação disso. Esses líderes escolhidos por nós para nos ajudar precisam estar na casa de Deus, precisam estar servindo a Deus juntamente conosco, porque Deus disse a Moisés, eles precisam estar na tenda. Aqueles 70 líderes seriam como Moisés. Vou repetir o que eu disse. A partir daquele dia, era como se Deus tivesse 70 Moisés no meio do povo. Agora, presta atenção nisso. Todos os 70 com a mesma visão, todos cumprindo a mesma missão, ou desenvolvendo a mesma missão, todos falando a mesma linguagem, todos no mesmo foco. A igreja em célula é muito linda, mas ela só dá certo se o pastor principal e todos os líderes estiverem na mesma visão, comprometidos com a mesma missão, falando a mesma linguagem e todos no mesmo foco, andando na mesma direção. Imagina que nesse contexto aí, se tivesse pessoas com outra visão, mas a gente dissesse, nosso foco é a terra prometida, mas outros começassem a falar, não, nosso foco é voltar para o Egito, outro, nosso foco é ir para outro lugar, como é que ia ficar? E é exatamente isso que acontece com a igreja. É só o pastor chegar e dizer, eu tenho uma visão. Muitas vezes a pessoa vai dizer, não, mas eu não penso assim, eu não concordo com isso, a igreja sempre fez assim, e as pessoas às vezes querem muito mais estar comprometidas com uma tradição religiosa do que com uma visão bíblica. Por isso que tinha que ser a visão de Moisés. Por isso que não podia ser a visão de nenhum outro. Por isso que tinha que ser a unção que estava sobre Moisés. Por isso tinha que ser o poder e a graça e o favor que estavam sobre Moisés. Porque, recebendo o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, eles iam receber a mesma visão que Deus deu a Moisés. Eles iam estar comprometidos com a mesma missão. Eles iam falar a mesma coisa que Moisés falasse. Moisés não ia falar uma coisa, eles iriam falar outra. Eles iriam estar andando na mesma direção. Isso é fundamental. Quando uma igreja age assim, não há impossíveis para o avanço da igreja na cidade. Simplesmente não há impossível. Se o pastor tiver uma grande visão e o povo abraçar a visão, e todos comprometidos com a mesma missão, todos falando a mesma linguagem, todos no mesmo foco, não haverá impossíveis. É aquilo que Deus disse em Gênesis, capítulo 11, verso 6. É claro que o que eles estavam fazendo lá era errado, mas o princípio estava correto. Quando Deus disse, o povo é um, e todos falam a mesma linguagem. E o que eles estão começando a fazer, Deus disse, é só o começo. E Deus disse, então, se eles continuarem assim, Deus disse, não haverá impossíveis. E a palavra hoje é para uma igreja que age assim, na mesma visão, comprometido com a mesma missão, falando todos a mesma linguagem, todos no mesmo foco. Não há impossíveis para uma igreja assim. Ela pode ser pequenininha hoje, mas logo, logo ela será uma grande igreja. Na orientação do Novo Testamento, é que os líderes sejam pessoas que tenham bom testemunho, dentro e fora da igreja, que sejam cheios de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Se a gente for para Atos, capítulo 6, verso 3, nós vamos ver a palavra assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? E passaremos a eles essa tarefa. Bem interessante a gente olhar para isso. Então, a primeira coisa que eu enumerei aqui hoje com você é que todos os líderes na casa de Deus precisam vivenciar isso, estar com o pastor nesta liderança compartilhada, todos na mesma visão, na mesma missão, falando a mesma linguagem, andando na mesma direção, ou seja, tendo o mesmo foco. Segunda coisa, dentro do que já estamos falando, os líderes numa igreja, para dar certo em células, todos precisam ter a mesma visão. Mais uma vez, Números 11, 16, o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes, supervisores, leve-os contra, esteja ali com você. A liderança estabelecida por Deus, na liderança estabelecida por Deus, todos os líderes, vou repetir mais uma vez, precisam ter a mesma visão. E a visão é aquela que foi dada por Deus ao pastor principal. Por quê? Por que não pode ser outra visão?
Porque às vezes vem pessoas de diferentes ministérios e falam, vou ficar nessa igreja, gostei do louvor, gostei da pregação, mas na hora que você quer implantar uma igreja, uma visão da igreja em célula, que a igreja em célula, na verdade, ela funciona assim. Vou dizer como é que nós funcionamos. No domingo, é a grande congregação celebrando junto. Na quarta-feira, nós somos a microigreja, a menor igreja da cidade, nos pequenos grupos, com 10, com 12, com 15, até com 20 pessoas. Mas, e no discipulado, seja em pequenos grupos, nós somos a microigreja. Vamos imaginar assim, a grande congregação celebrando no domingo, a menor igreja na quarta-feira e na hora do discipulado, a microigreja. Mesmo que esteja ali 2 ou 3, o Senhor está presente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meio dele. Essa é a visão. Não pode ser, aí você, pegando, dependendo da pessoa que chega, ele vai dizer, eu quero andar, como eu ia falando, gostei dessa igreja, gostei do louvor, gostei da pregação, mas na hora que o pastor fala que a igreja vai andar nas casas, aí essa pessoa que às vezes vem de outras igrejas vai dizer, não, mas eu gosto do microfone, eu fui chamado para ser pregador. Então, aqui na nossa igreja a gente já viu isso muitas vezes, a gente diz, olha, meu amigo, você pode ter sido pastor lá, mas aqui a coisa funciona diferente, o coração da igreja não é dentro do templo, o coração da igreja é nas casas, aqui realmente é a coisa totalmente diferente, a gente não está muito preocupado com essas coisas. Se você quer ser um pastor aqui, começa lá na célula. Quando você multiplicar a célula, tiver uma rede de célula com algumas dezenas de células, a gente conversa sobre pastorado. Mas agora aqui a coisa é diferente. Então a gente precisa, por que isso? Porque visão mais visão é igual a divisão. Se o pastor tem uma visão, mas chega alguém com outra visão e quer implantar isso que trouxe de fora, vai causar divisão na igreja. Por isso que tinha que ser todos na mesma visão de Moisés. Recebendo a mesma unção do Espírito Santo, eles iam andar na mesma visão. Vamos imaginar uma ilustração que eu quero fazer com vocês. Imaginar que nós somos um time de futebol e que nós entramos no campo para jogar futebol. Mas imagine que no meio do jogo, alguns jogadores resolvessem pegar a bola de futebol e jogar vôlei. Outros resolvessem, e mais 2 resolvessem que ia jogar basquete. E outros resolvessem jogar futebol americano. O que ia virar esse jogo? Nós entramos com 11 para jogar futebol, mais 2 resolvem jogar vôlei, 2 mais 2 resolvem jogar basquete, mais 3 ou 4 resolvem jogar futebol americano. O que ia virar? É isso que acontece numa igreja. No caso do futebol, nem o juiz não ia aceitar, expulsar todo mundo. Agora, imagine uma igreja. Quando Deus tem uma visão de avanço, de crescimento, de conquista da cidade, e aí um fala, não, mas eu penso diferente, e cada um quer implantar a sua visão. Não, é uma visão, uma missão. É a vontade de Deus que tem que ser feita. E a visão é compartilhada com o pastor titular. E os líderes precisam abraçar essa visão e essa missão e andar debaixo da mesma unção do Espírito Santo. Foi isso que Deus fez através de Moisés. Repetindo, a visão é compartilhada por Deus com o líder principal da igreja. Então, ele passa a visão para o povo. Nesse caso, Deus deu a visão a Moisés, tirar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Não cabia outra visão. A visão Deus tinha dado. A missão é que é árdua, porque a missão é que faz a visão tornar realidade. Né? A visão é aquilo lá. Qual é a visão, Moisés? Tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E aí, todo o trabalho de Moisés é o que nós chamamos de missão, que é todos aqueles 40 anos é o desenvolver da missão para introduzir o povo na terra prometida. Por isso, a unção do Espírito Santo, que seria repartida com a liderança do povo, tinha que ser a unção que Deus já havia dado a Moisés. Deus não ia dar uma unção nova. Deus não ia dar uma visão nova a ninguém. Deus já tinha dado a visão. Deus já tinha dado a missão a Moisés. Agora, Deus está compartilhando essa visão e essa missão com 70 líderes. Na igreja em célula, Deus dá a visão ao pastor. Ele reparte a visão e compartilha o projeto de Deus para que a missão da evangelização da cidade seja realizada. Terceira coisa que a gente vê nesse texto é que os líderes precisam estar comprometidos com a mesma missão. Liderança compartilhada, líderes com a mesma visão, segunda coisa. Terceira coisa, líderes comprometidos com a mesma missão. Números 11, 17. Então, Deus disse, descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre você, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Tirarei do Espírito Santo que está sobre você e porei sobre eles. E eles contigo levarão a carga do povo,
para que não leves tu sozinho. Deus está dizendo, eu vou tirar e vou compartilhar. E eles vão levar a carga com você. Eles vão te ajudar. O ministério não vai ser mais só na sua mão. Como eu disse, não vai ser mais um ministério centralizado só em você. Agora você vai ter... Às vezes, pastor que talvez não pensa bem, ou que talvez não conhece bem a questão da igreja em célula, começa a ficar com medo da liderança na mão do povo. E é o contrário. É o contrário. É o contrário. Quanto mais você compartilhar a liderança, mais a sua liderança será forte. Moisés não podia ficar com medo de compartilhar. Imagine que Deus disse, se você não tiver espiritualidade para entender, Deus disse, vou tirar do meu espírito que está sobre você, Moisés, vou repartir com eles. Talvez você pensando assim, falar, não vou fazer isso não, pastor. Então eu vou ficar mais fraco. É o contrário. Ao contrário. E como eu disse há pouco, agora Deus teria não só um Moisés, é como se ele tivesse 71. Todos andando na mesma visão, todos cumprindo a mesma missão, todos falando a mesma linguagem, todos com o mesmo foco, levar o povo para a terra prometida. Aí, é preciso que os líderes na igreja tenham a mesma consciência de missão. Eu vou dar um exemplo para vocês, rapidamente. Eu gosto de um texto, que é um texto triste, que mostra um pecado, mas no meio desse texto tem algo lindo. É o texto de 2 Samuel, capítulo 11, que narra o pecado de Davi com Batseba. Mas no meio disso tem um homem chamado Urias. E talvez na Bíblia seja um dos homens com maior nível de compromisso com a missão que aí nós vamos encontrar. Talvez um dos maiores exemplos de compromisso com a unidade e com consciência de missão. Porque se você pega, vamos deixar o pecado de Davi de lado, vamos pegar o Urias. O Davi manda trazer Urias lá do campo de batalhas, e Urias vem. E o Davi chega e conversa com ele. E Davi conversa com ele no palácio. E aquele homem morava vizinho ao palácio, do lado do palácio, ou talvez até em uma das casas do palácio, porque é tão claro isso que Davi enxergou Batseba quando ele estava no andar de cima, no andar de cima do palácio, segundo andar, ela estava tomando banho. Então era uma casa muito próxima, talvez na mesma quadra do palácio. E aí o Davi fala para ele assim: você está de férias. É como se hoje a linguagem é essa: vá para sua casa. E quando Urias vai saindo, ele dá um presente, um bom presente para Urias: vá para sua casa, vai ficar com a sua esposa. A consciência de missão de Urias é que ele diz assim: a arca da aliança está ao relento. O exército de Israel está dormindo ao relento. Ele diz: eu não vou para minha casa. E ele diz para Davi: eu só vou para minha casa, ficar com a minha mulher, me deitar com a minha esposa, ficar no descanso da minha casa, quando cada soldado puder voltar para sua casa, quando a arca estiver de volta aqui. O que é isso? Essa resposta de Urias traz para a gente algo muito lindo. Esse homem tinha um compromisso com Deus, com zelo pelas coisas de Deus, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e um compromisso com seus irmãos, dizendo: não é justo eu ir para minha casa ficar com a minha esposa, enquanto meus irmãos estão lá na linha de frente, na guerra. Por isso que eu disse, numa igreja em célula, quando um está fazendo uma coisa, todos precisam estar fazendo a mesma coisa. Na igreja em célula, se um está fazendo célula, todos precisam estar fazendo célula. Então, um está evangelizando, todo mundo está evangelizando. Porque senão fica assim, aquela coisa lá de crente de domingo, que vai para a igreja, coloca a roupinha de ver Deus, vai para a igreja, e chega lá na igreja, fica lá no banco, canta, e às vezes reclama do louvor, o louvor hoje não está bom, esse louvor já foi melhor, esse ministro de música já foi melhor, e aí escuta os sermões, fala: aí, o pastor já pregou melhor, ou está lá, e aí torcendo para o pastor pregar bem, torcendo para um visitante para se converter. Esse não é o tipo de igreja que nós queremos, nós já viemos desse tipo de igreja. Eu digo aqui para os pastores, nós já treinamos aqui em Marília mais de 20 mil pastores e líderes. Eu digo para os pastores, na nossa semana de imersão: olha, se você está esperando uma pessoa sair da sua casa, um executivo, um empresário, um profissional liberal, sair da sua casa, procurar um templo evangélico no domingo à noite, para escutar a mensagem e se converter, você tem muita fé. Aí eu ironizo com eles. Eu falo: como aqui a gente não tem muita fé, a gente não espera eles virem no templo, nós vamos até eles.
Nós temos células nos principais prédios, nós temos células em todos os condomínios fechados, nos condomínios ricos e nos condomínios pobres, nós temos células em todos os lugares. Porque nós estamos, em vez de esperar a pessoa sair da sua casa, nós vamos até a pessoa. Mas isso foi o que Jesus mandou, ele não disse ide. Pega Marcos 16, 15, 16, ide pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. E aí a igreja, por anos, ficou conjugando o verbo vem assistir o culto. Não está na Bíblia. Quando a gente ia até as pessoas. E a igreja em células, para valer, eu digo que a única igreja está cumprindo a grande tarefa da evangelização, que ela está indo. Está indo. E a gente não cumpre missões só quando está na África, ou na Ásia, ou em outro lugar. Nós temos igreja nos mais diferentes lugares, fora, graças a Deus. Mas a igreja tem que brilhar forte aqui e brilhar no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. Tem que ser simultâneo. Agora, voltando aí à questão do Urias, e ele não vai. No segundo dia, o Davi tentou de todas as formas, até deu vinho para ele, mesmo assim ele não foi. E aí, a história é trágica, depois que ele vai morrer, e Deus só bota isso na conta de Davi. Mas não é meu assunto hoje. Meu assunto é olhar para Urias como alguém que está comprometido com Deus, que está comprometido com as coisas de Deus e que está comprometido com o exército de Deus. Uma igreja em célula, para dar certo, os membros têm que ter esse nível de comprometimento que Urias tinha com os soldados de Israel, com a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. A liderança da igreja precisa ter essa mesma consciência de Urias, o mesmo pensamento. Todos precisam ter a mesma consciência de missão, o mesmo pensamento, todos têm que estar na mesma vontade, o mesmo sentimento. Olha para Atos 4:32. Atos 4:32, parte A, diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Da multidão dos que criam, era um coração e a alma. Sabe, a gente lendo isso, às vezes fica meio romântico, mas o que é coração na Bíblia? Coração na Bíblia é consciência. Alma é o quê? Alma é intelecto, vontade e emoções. Vamos pegar, da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ou seja, da multidão dos crentes lá da igreja de Jerusalém, talvez 5, 8, 10 mil, ou 20 mil, 30 mil. Lucas está narrando isso, ele está dizendo da multidão dos que criam era um coração. Ou seja, todos tinham a mesma consciência. Coração na Bíblia não é isso que está no peito, é mente ou consciência. Então, todos tinham a mesma mentalidade, a mesma consciência. Alma, intelecto, vontade e emoções. Todos tinham a mesma maneira de pensar, todos queriam fazer a vontade, comprometidos em fazer a vontade de Deus, e todos tinham o mesmo sentimento. Se você for para 1 Coríntios 1:10, Paulo vai dizer exatamente: rogo, irmãos, que não haja divisões entre vocês, mas que vocês sejam completamente unidos, na mesma disposição mental, na mesma maneira de falar, no mesmo parecer. E aí, por isso que a unção era a de Moisés. Então, pegando isso, coração, consciência, alma, intelecto, pensamento, vontade, emoções. A missão que Jesus nos deu é para uma igreja unida assim, de consciência, todos com a mesma mentalidade, todos falando a mesma coisa, todos andando na mesma direção. E se você olhar para o texto de João 20, verso 21 e 22, Jesus, a missão que ele recebeu do Pai, ele transferiu para nós. Mas ele não transferiu apenas a missão, transferiu também a unção. Atos 20, 21, Jesus ressurreto, ele chega para o seu discípulo e diz assim: como o Pai me enviou, também vos envio. Como o Pai me enviou, também vos envio. Até aí tudo bem, todo mundo sabe, fomos enviados para dar continuidade à missão que Jesus começou. Mas o verso 22, ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ou seja, a unção que estava sobre Moisés, ele repartiu com os 70. A unção que estava sobre Jesus Cristo, ele repartiu com os seus discípulos. E aquele discípulo era só representativo, essa mesma unção está sobre nós hoje. Ou seja, Jesus transferiu para nós a missão que ele recebeu do Pai, como o Pai me enviou, também vos envio, e ele repartiu conosco a unção que estava sobre ele, quando ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque no céu não precisa de missão mais. No céu não precisa de unção. A unção é para a gente desenvolver o ministério aqui e agora. A unção é que nos capacita. A unção é que nos empodera. A unção é que nos dá graça. Porque
É preciso que todos recebam a mesma unção que estava sobre Jesus, para que todos pudessem andar debaixo da mesma direção, na mesma visão, em unidade, cumprindo o mesmo propósito da missão que nos foi confiada. Então, por isso que esse texto de João 20, 21 e 22, ele diz, como o Pai me enviou, também vos envio, transferiu a missão. Receba o Espírito Santo, transferiu a unção que estava sobre ele. O próprio Jesus transferiu a unção do Espírito Santo que estava sobre ele, que tinha descido sobre ele no Jordão. Ele transferiu, porque a gente não vai precisar de unção no céu. A gente precisa da unção é agora. Foi por isso que Deus fez aquilo com Moisés e Jesus fez isso com o seu discípulo. Não existe liderança bem-sucedida na Bíblia sem a unção do Espírito Santo. Agora, a quarta coisa que eu quero enumerar, e nós vamos caminhar para o fechamento. Líderes com a mesma unção do Espírito Santo. Números 11 e 17. Tirarei do Espírito que está sobre ti, Moisés, e porei sobre eles. Bem interessante. Capítulo 11, verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Eles receberam a mesma unção que estava sobre Moisés, a mesma unção do Espírito Santo. Esse texto nos mostra que Deus levantou uma liderança com a unção do Espírito Santo. Esses 70 tinham a mesma unção, a mesma visão, a mesma missão, o mesmo comprometimento, a mesma linguagem, a mesma unção. Agora, a questão preste atenção nisso, Deus não tirou da unção sacerdotal que estava sobre Arão. Arão, Deus não tirou. Deus não repartiu a unção profética que estava sobre Miriam. Miriam era uma profetisa, Deus não tirou. Por quê? Presta atenção, Deus não repartiu a unção que estava sobre Josué. Presta bem atenção. Às vezes você pega e você fica escutando mensagem de internet, não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde, e aí você diz, não, que eu estou debaixo da unção da fulana de tal, estou debaixo da unção do ministério tal. Olha, eu quero só dizer algumas coisas a vocês. Deus repartiu a unção que estava sobre Moisés. Sabe por que ele não deu a unção de Arão? Primeiro, Arão foi um líder, desculpa a expressão, mas um líder frouxo, um líder que cedeu à pressão. Quando Moisés subiu no monte e ficou 40 dias e 40 noites de oração, o povo pressionou Moisés, ele fez o bezerro de ouro. Então, por isso que Deus não deu a unção de Arão. O povo pressionou Arão, ele fez o bezerro de ouro. Não podia ser a unção de um líder que cede às pressões quando o povo pressiona. Esse é o primeiro ponto. Deus não deu a unção de Miriam, sabe por quê? Por causa de um negocinho chamado língua grande. Se você estudar número 12, você vai ver que Miriam e Arão criticaram Moisés, criticaram o casamento e o ministério de Moisés. E Deus desceu e julgou os dois lá. E quando acabou de falar, Miriam estava leprosa, branca como a neve. E Moisés teve que orar para não morrer, para Deus curar. E para mim foi ela que puxou o papo, porque ela ficou leprosa. Por causa de o dom da língua, não era de língua, era da língua. Então, Deus não ia repartir a unção. Ela profetiza, mas se Deus repartisse, ia ter muita linguarudo dentro. Deus não repartiu a unção de Josué. Sim, não repartiu, porque Josué tinha um problema de ser centralizador. Se vocês ouviram o texto que eu li, Josué correu para Moisés quando soube que Eldade e Medade estava profetizando a real e falou para Moisés, proíbe-os. É quando você acha que a unção do Espírito Santo é só para um ungidão, é só para o pastor, é só para o cara que está na liderança. Não. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre Pedro e João, mas desceu sobre as mulheres também. Desceu sobre os 120, com a mesma dimensão. Na nova dispensação, na igreja de Deus, todos podem profetizar, todos podem ministrar cura, todos podem batizar, todos podem pregar, todos podem expulsar demônios, todos podem ministrar milagres, sinais, maravilhas, todos. É o sacerdócio universal dos salvos. A igreja em célula é a única igreja que resgata o sacerdócio universal dos salvos. 1 Pedro 2,9 é um desses textos. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, na igreja, todos. Então, presta bem atenção. Deus repartiu a unção que estava sobre Moisés,
porque eles teriam que ter o mesmo coração de Moisés, a mesma consciência. Eles teriam que ter o mesmo pensamento de Moisés, a mesma mentalidade. Eles teriam que ter o mesmo sentimento de Moisés. Eles teriam que ter o mesmo foco de Moisés. Eles teriam que falar como Moisés. Eles teriam que agir como Moisés. Um líder na igreja em célula tem que ter a mesma consciência do pastor. Tem que ter o mesmo coração do pastor. Tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento do pastor, o mesmo foco, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de agir, o mesmo nível de comprometimento com a missão que Jesus nos confiou. É muito interessante isso. Jesus é ungido de Deus. E se você olhar a Lucas 4,18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E a gente sabe, para pregar boas novas, proclamar a libertação aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os algemados e assim por diante. Mas na hora, depois da ressurreição, ele disse, soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Ou seja, recebam a mesma unção que está sobre mim. Para que vocês falem como eu falo, andem como eu ando, preguem como eu prego, ensinem como eu ensino, para que vocês ministrem como eu ministrei, para que vocês façam o que eu fiz e para que vocês façam coisas maiores. Então, antes de Jesus enviar a igreja para pregar, ele enviou a unção do Espírito Santo sobre nós. Mesma coisa, Deus fez com Moisés, passou a unção do Espírito Santo está sobre Moisés por 70, e Jesus passou para os seus discípulos, e ela está sobre nós, e ela precisa estar sobre todos os líderes de célula. É assim que a igreja anda, e é assim que nós damos continuidade à missão de Jesus, até que ele volte. E aí eu quero finalizar dizendo que líderes que precisam ter a mesma disposição de servir. Se você olhar Números 11, 17, a parte B, diz: contigo levarão a carga do povo, contigo levarão. Ou seja, a liderança é para gente que tem a mesma disposição de servir. Líderes são levantados por Deus, colocados para servir o Senhor juntamente conosco. E um líder na casa de Deus não é um chefe. Pastor, quem quer que seja, não é um chefe. Ele é um servo entre os servos, servindo aos que servem. Vou repetir. Um pastor é um servo entre os servos, servindo aos que servem. E é isso que nós temos que ser. Porque na casa de Deus, maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve, aquele que pega a toalha, a água, a bacia e lava os pés. Pois Jesus fez isso. E depois de fazer isso, em João 3, ele disse: eu dei o exemplo, agora façam como eu fiz. Em Marcos 10, ele disse: quem quiser se tornar-se o maior, sirva a todos. Vou repetir: como líderes na casa de Deus, na igreja, nós somos apenas servos. Entre os servos, servindo aos que servem. E por último, líderes com a unção profética do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles profetizaram. É preciso que o pastor e a liderança desenvolvam o que é chamado de comunhão constante com o Espírito Santo, comunhão ininterrupta com o Espírito Santo. Não apenas uma experiência isolada num momento de culto ou de um retiro, não, mas uma comunhão contínua com o Espírito Santo. Porque um pastor sem a comunhão com o Espírito Santo nunca vai ter nenhum tipo de sucesso ministerial. Não há sucesso no modelo, não há sucesso no método. Deus não unge métodos. Nós usamos o método MDA, aqui nós usamos o PGD, Pequeno Grupo Discipulado, e o MDA, mas a unção não está sobre o método. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas disponíveis que se colocam nas mãos do Espírito Santo. A unção não está no método, está sobre as pessoas de oração, que buscam o Senhor, que vivem em santidade. É até interessante, né? Se você for ver, os 68 da porta da tenda profetizaram, mas Eldade e Medade também profetizaram. Ou seja, Deus fez o que ele prometeu. Se a gente confiar, Deus fará. Né? Que eu falei, o sacerdócio universal do Saulo. Então, é preciso que a nossa liderança esteja assim, né? Seja compartilhada, todos na mesma visão, todos na mesma missão, todos falando a mesma linguagem, todos no mesmo foco, todos debaixo da mesma unção poderosíssima do Espírito Santo. É preciso que a gente lembre isso, e eu quero relembrar mais uma vez Atos 4:32, da multidão dos que criam, eram um coração e alma, porque eles estavam debaixo da mesma unção que estava sobre Jesus, que veio sobre os apóstolos,
e que estava sobre eles. Por isso eles tinham a mesma consciência, falavam todos a mesma coisa, tinham a mesma visão, ganhar os perdidos para Jesus. Liderança com a mesma unção do Espírito Santo, com a mesma visão, cumpre a missão que Jesus nos confiou e que vive em unidade, tendo foco de cuidar bem dos filhos de Deus e de alcançar os perdidos para Jesus. É isso. E que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa palavra e que isso que aconteceu com Moisés e com Jesus no Novo Testamento seja a base para uma liderança compartilhada, para o ministério em célula, para a liderança, e o povo de Deus possa cumprir a tarefa da evangelização das nossas cidades para Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Estou à disposição, se o pastor quer fazer algum momento de pergunta e resposta, se tiver ao meu alcance, eu estou à disposição. Considerando que eu sou mais velho, então eu já tomei a frente. Pastor, eu fiquei assim, maravilhado, encantado, perplexo, cheio de graça, de paz, por esse ensino maravilhoso. Quantas coisas boas, visão, mais visão gera divisão, eu achei sensacional. E também o fato que realmente as igrejas hoje, inclusive as nossas, a gente chama o povo, vem assistir um culto com a gente. E esse desafio de fazer com que a igreja vá até a pessoa, e não a pessoa vendo a igreja, é muito simples, é básico, mas é fundamental. Então, isso é muito nobre, tudo isso que o senhor falou, e a gente é muito grato. Mas eu tenho uma pergunta que eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo talvez tenha também semelhante. Porque a gente sabe do sucesso de vocês. E a gente sabe da ferramenta maravilhosa que hoje é a internet. Tudo não, grandes coisas são tudo online, né? Facebook, YouTube. Tanto é que nós estamos usando essa ferramenta para a gente compartilhar, sei lá, com quantas centenas, milhares, talvez, de pessoas. Mas a minha pergunta é o seguinte. Inclusive, ontem nós tínhamos uma reunião com os pastores aqui, nós estávamos debatendo algumas dificuldades sobre a visão em célula e o discipulado junto, né? E eu falei que eu iria fazer essa pergunta para você. Então, tem muita gente esperando a tua resposta, que a pergunta é o seguinte: como que fica, como que estão, a gente sabe que vocês estão fazendo células online, né? E está indo muito bem. E a gente cria que ia ter dificuldade, porque todo mundo quer fazer uma célula pessoal, vendo as pessoas com presença, né? E a gente achava que, através da internet, o virtual, online, seria dificuldade. Mas, contra fatos, não há argumento. E a gente sabe que vocês têm tido assim, um sucesso muito grande com células online. Então, é uma pergunta. Agora, uma outra pergunta, que na realidade está casada, na microcélula, microigreja que você disse na quarta-feira, como que fica a junção de célula e discipulado? O discipulador com os seus discípulos, o líder de célula com a célula, eu imagino que eles sejam bem integrados. Você poderia dar uma arredondada de informação sobre isso para nós, por favor? Sim, meu querido, sim. Bom, a primeira pergunta é aqui que o apóstolo fez para a gente, sobre essa questão das células online, não é isso? E depois a questão do discipulado. Então, célula online, no interior, às vezes, nem sempre dá tão certo. Ano passado, em março, em 2020, nós fomos surpreendidos com aquele lockdown aqui no estado de São Paulo, né? E nós estávamos, na época, nós tínhamos mais de 620 pequenos grupos naquela época, mais de 620 células, imagina isso. Juntando todos os grupos, mais de 620, né? Mais de 500 células, mais de 120 turmas de família, no mínimo, nós arredondando para baixo, 620. Imagina, o que acontece aqui na quarta-feira, ao invés de você ter um culto, eu tinha 620, entende? Ou na quarta, daqui, 700 células. Então, todo mundo estudando a palavra, todo mundo pregando, todo mundo. E, de repente, veio um lockdown dizendo, fecha tudo. Então, nós fizemos algumas coisas. Uma foi para o online,
que a gente já tinha uma experiência com isso, os cultos sendo transmitidos pelo YouTube, Instagram, Facebook, e a outra eu fui para a TV, e alugamos 2 horários de TV, um domingo de manhã, um domingo à noite, e passamos a transmitir o culto ao vivo. E aí, depois de 3 meses, nós começamos a voltar com algumas células presenciais. E nós entendíamos que nós precisávamos avançar mesmo no meio do lockdown. Então, no mês de junho, algumas células começaram a voltar ao presencial. E foi interessante que em julho nós começamos a batizar nas células. Foi uma experiência incrível, porque muitas igrejas estão desde o ano passado sem batizar. E a nossa experiência foi que, a partir da segunda quinzena de julho, nós fomos até o fim de novembro batizando toda semana. As pessoas eram ganhas nas células, discipuladas lá nas células, ensinadas lá nas células, os pastores iam lá. O líder de célula leva também o manual do batismo, e que tem 12 lições, faziam aquele manual, e toda semana, basicamente toda semana, nós tínhamos batismo. A gente comprou algumas piscinas infláveis, chegava lá, enchia e batizava. Então, a igreja continua avançando, batizando, ganhando pessoas e batizando, mesmo no meio de tudo que estava vivendo. Aqueles 5 meses, nós ficamos 5 meses sem culto aqui. 5 meses. Um pouquinho mais, até de 5 meses. Foi de março, nós voltamos aos cultos nos meados de agosto. E aí foi bem tenso isso daí para nós, bem difícil. Mas nós continuamos avançando. E aí é bem interessante você, a igreja avançar, e as células que voltaram, passaram a batizar. Então, isso é bem interessante. Nós falamos, não pode fazer batismo na sede, não pode ter culto, mas nós podemos fazer os pequenos grupos. Reduzimos o tamanho das células, fizemos célula pequena e fizemos isso. O online é muito importante, mas deixa eu dizer uma coisa. O online é frio espiritualmente. No online, você não cumpre os mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Nós temos 23 ou 25 mandamentos recíprocos, que são uns aos outros do Novo Testamento, né? Cuidar um dos outros, assim por diante. Todos os ensinamentos dos mandamentos recíprocos que nós encontramos no Novo Testamento. Não dá para cumprir em célula. Online, desculpe. Não dá para cumprir único. Para cumprir os mandamentos recíprocos, nós precisamos nos ajuntar, nem que seja em grupo de 5, de 8, de 10, estamos juntos. Então, nós fizemos isso com todos os cuidados. Quando chegou no final do ano, nós tivemos um novo lockdown aqui, muito pesado, e aí nós só pudemos recomeçar os cultos 7 de fevereiro, fizemos um mês de culto, de 7 de fevereiro a 7 de março, foi pesado. E paramos de novo março e abril. E só conseguimos voltar aqui em Marília no dia 25 de abril. Então, esse ano nós temos cultos só de 7 de fevereiro a 7 de março, 4 semanas, e voltamos dia 25 de abril com 1/3, 25%, depois 1/3 da frequência. Mas, por exemplo, sábado mesmo eu fui no batismo. Eu fui numa célula, sábado, presencial. Ela acontece na quarta. Mas ela acontece na quinta noite, essa célula. E eu fui nela na quinta noite. Ela está enorme, né? Não é recomendável a célula lá. Na casa de uma pessoa muito simples. E nessa célula eu tive reconciliação, pelo menos umas 5 ou 6 reconciliações com o Senhor, para valer, que já estão na igreja, uma família, 5, 6 pessoas, e no sábado teve 3 batismos. O pastor da região foi lá, que é organizado por região, eu fui junto, e teve batismo. E depois ainda teve churrasco ainda. Então, você me perguntou a segunda parte sobre o discipulado, agora eu vou ser bem sucinto. O discipulado nosso acontece fora da célula. Aqui acontece assim, eu discipulo os pastores todos, da sede, da rede de igreja. Como eu estou com o celular aqui com vocês, eu faço o discipulado com 5, 6 pessoas presencial. Né? Estou fazendo presencial toda quarta. Amanhã, das 9h30 às 11h, eu tenho um grupo. Das 11h a meio-dia e meio, eu tenho um segundo grupo. Então, eu me reúno com o pequeno grupo presencial e ao mesmo tempo, meus pastores, por exemplo, do Japão. Eu tenho 5 pastores no Japão. Eles entram presencial naquele horário. É 9h30 da noite lá. O pastor do Chile entra, o pastor do Paraguai entra. Então, ao mesmo tempo que eu faço, aqui eu faço com o de fora do Brasil e com de outras cidades. São vários pastores. Agora, o que acontece?
eu ensino os pastores, eu dou um estudo aprofundado da palavra durante 1h30 para os pastores. Esses pastores pegam esse mesmo ensino e cada um deles tem que ter, pelo menos no meu caso aqui, eles têm que ter 30 discípulos. E eles ensinam esses discípulos em pequenos grupos de 5 pessoas, de 6 pessoas, presencial e alguns online. E esses supervisores elite passam o mesmo ensino, os pastores passam a mesma matéria que eu dei para eles, eles recebem, passa para os liderados dele e até vice-líder de célula é assim, recebe da mesma forma que eu dei, eles vão recebendo. Os pastores fazem grupo de 5, de 6 pessoas, os supervisores podem ter no máximo 3 ou 4, e os líderes têm que ter 2 só. O líder reúne o vice-líder e o hospedeiro, e ele passa o assunto, com a mesma mensagem. E o hospedeiro e o vice-líder, cada um pode discipular 2 também, e eles passam aí no discipulado 1 a 1. Aí já é o MDA, 1 a 1 até na ponta. Então, começam em pequenos grupos comigo, as mulheres com a minha esposa, e minha esposa tem 5 horários de discipulado com as mulheres dos pastores, presencial e online, os daqui de Marília presencial, de fora online, eles recebem e fazem o mesmo processo. Pastor, supervisor, líder em treinamento, hospedeiro e os demais membros da célula. A mesma mensagem, mesma sequência que fazemos, em horário extra. Não é no horário da célula. Né? O discipulado pode acontecer num restaurante, numa praça, pode acontecer na dependência do tempo, na casa, pode acontecer qualquer hora, qualquer dia, em qualquer horário. Não tem. Eles marcam o dia, com o dia e hora marcado para eles, mas para nós, tanto faz ser na segunda, como no sábado, como no domingo à tarde, não importa. Qualquer dia, em qualquer horário. É assim que acontece. Ok? Não é a mensagem da célula. E nem é no horário da célula. É fora do horário da célula. Muito bem. Muito bem. Muito esclarecido, muito claro. E realmente tirou uma dúvida que a gente tinha, pensando como que você resolvia e casava, né, as 2 coisas, células e discipulado. Então, ficou muito claro. Ok, pastor Leandro? Eu Muito acho bem. que você ficou maravilhado também, o propósito cumprido. Pastor, a minha pergunta é pedir para o senhor passar para todos que estão em casa qual que é a programação semanal da PIB de Marília. Eu sei que vocês têm um Tadel, que os pastores da primeira geração, eles que passam para a rede deles, para as cores deles. Tem célula, tem discipulado. Então, um resumo da semana, se o senhor conseguir lembrar aí, eu sei que tem bastante coisa. Como é que é a semana da PIB? Então, vamos lá. Primeiro dia da semana, domingo. Né? No domingo, nós temos fora da igreja, nós usamos várias escolas numa época normal, e nós temos muitos cursos de família. Aqui, depois das células, o Ministério de Família é fortíssimo. Tudo que fazemos é voltado para a família. Então, temos só aqueles cursos, Casado para Sempre, Educação de Filho, Finanças, Sobriedade. A igreja oferece 20 cursos gratuitos. Então, no domingo pela manhã, das 9 às 11, às 11h30, nas escolas, nos escritórios, na dependência dos templos, nós temos os cursos. Paralelo aos cursos, enquanto está acontecendo os cursos nas escolas, nos escritórios, nas casas, nós temos 4 cultos. 8h30 da manhã nós temos o primeiro culto de celebração, 10h30 segundo culto de celebração, 17 horas terceiro culto de celebração, 19 horas quarto culto de celebração, o quarto culto de celebração ao Senhor. Todos pregando o mesmo louvor, a mesma mensagem, tudo igual, porque são públicos diferentes, para poder comportar o povo, né? Nesse momento, nós estamos trabalhando com a frequência reduzida. Vocês sabem disso, vocês também devem estar assim. Segunda-feira à noite, o calendário da igreja é para os cursos de família também. Aqueles cursos que não aconteceram domingo de manhã, acontecem na segunda, às 20 horas, nas casas. São cursos apostilados, acontece a maioria na segunda, nas casas e também nas dependências dos templos, dos prédios da igreja. Terça-feira, nós temos reunião da equipe pastoral às 9h30 da manhã, vai até meio-dia, 2h30 de reunião, hoje mesmo tivemos, toda terça nós temos. À tarde nós já começamos os grupos de discipulado 1 a 1, na terça-tarde. Terça-noitinha os pastores também já têm, à tarde e à noite, os seus pequenos grupos. E terça-noite nós temos o que você está chamando de Tadel. Eu chamei Tadel até o fim do ano, agora eu chamo Terça Plena, mas ele não está presencial no momento, ele está online.
Então, nesse momento, eu disse para eles que até que volte a fase amarela para o estado de São Paulo, eu não vou voltar com Tadel presencial para não ter mais um ajuntamento durante a semana. Então, são 6 regiões de células, cada pastor, essa hora já fez, já deve ter terminado, está terminando o Tadel, 1h, 1h30 aí. Quarta-feira, nós temos a noite das células às 20 horas e às 23 horas. Às 20 são as células de crianças, de adultos, de adolescentes. Às 23 horas são as células de universitários, são os alunos que estudam à noite. Eles saem da universidade, saem da faculdade e vão para a célula. Quinta-feira, nós temos células novamente às 20 e às 23 horas. Sexta-feira, nós temos culto de adolescentes, está funcionando nesse momento. Normalmente são 2 cultos na sexta, um de adolescentes e um culto de libertação, voltado para a cura e libertação no outro prédio. Mas lá na sede, um grande culto de adolescentes. Meu filho Davi é o pastor de adolescentes, ele reúne muitos adolescentes, né? Numa época normal, os cultos têm uma média de 550, 600 adolescentes, uma sexta-noite normal e às vezes mais. É um culto bem joia lá dos adolescentes, né? Sábado de manhã, aí quando termina o culto de adolescente, começa as vigílias de oração. Toda sexta tem vigília, mini vigília, das 22 à meia-noite, meia-noite e meia. Toda sexta tem, os pastores têm as escalas das vigílias de oração, certo? E aí sábado de manhã nós temos o que nós chamamos de GD, Grupo Discipular. Eles são um grupão de discipulados. Você não estava aí sábado de manhã, e eu reúno uns 30 homens presenciais, tomamos café juntos, e depois eu coloco a live também, e é presencial e online. Então, a ideia é ter comunhão, estar perto da liderança, para a gente estar falando a mesma linguagem, dentro disso que eu estava falando com vocês, sábado de manhã. Sábado às 10 horas, e sábado às 8 da manhã, os pastores todos têm GD, sábado de manhã, que é grupo de discipulado. Sábado às 10 horas da manhã começam os ensaios, aí tem ensaio até o fim do dia. Sábado às 20 horas tem culto de jovens. Um pastor Taigo, um culto maravilhoso, centenas de jovens, muito bom, culto maravilhoso. Então, paralelo a isso, nós temos as redes de oração de 24 horas, nós temos manhãs de oração, nós temos oração meio-dia, dirigido pelos líderes de oração. Então, na verdade, a igreja não para nenhum dia, basicamente, a parte da oração, nenhuma hora da semana. Que bênção. Pastor Mauri, agora é o senhor que faz a pergunta, porque estamos aqui deleitando. É contigo, meu querido. Eu estou com tanta vergonha que eu acho que eu vou dormir, vou esconder debaixo da cama, não vou falar mais nada, não. Ô, Leandrinho, a gente acha que a gente trabalha muito, hein? Olha que vergonha, meu Deus! Quanta atividade nobre! E eu sei que o pastor Domingos, às 6 horas da manhã, tem live de oração. Tem uma semana que estava numa live de oração às 6 da manhã, todos os dias. Todo dia, amanhã eu levanto, a gente levanta normalmente às 5 horas, porque a gente tem uns grupos de oração às 5, que tem de mulheres e de homens. Eu e minha esposa, a gente levanta nesse horário, e às 6h01 eu tenho uma live de oração. Isso era todo dia, agora é de terça a sexta, porque estava bastante cansativo. Muito bem. Meu Deus, coisa linda. Ok, Leandrinho, eu acho que... Eu quero pedir para o pastor falar um pouco do imersão. Isso, boa lembrança. A imersão, rapidinho, é uma coisa que nasceu no coração de Deus. Quando nós Deus começou a dar o crescimento, em 2011, dois pastores nossos vieram do Rio de Janeiro e falaram: nós estamos sabendo o que Deus está fazendo aí, a gente quer que você reparte isso com o Brasil. E eu falei: como assim? E esse pastor começou a chorar do nada, e nós estávamos fazendo uma parceria missionária, ele representava missões, né, nacionais, e nós já tínhamos alguma parceria, e essa é uma parceria grande, financeiramente falando. Nós tínhamos acabado de fechar a parceria, nós íamos ajudar pastores no Piauí, no Rio Grande do Sul e em outros estados. E ele falou: mas eu não quero só que vocês contribuam, eu quero que você reparta com os pastores. E eu falei: como? Ele falou: eu mando os pastores e você treina. Foi assim que nasceu, 2011. E eu fui orar e falei: Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz. E eu sabia da necessidade dos pastores, da carência dos pastores, não por um método, mas por ferramentas que funcionassem. E Deus falou: você vai dar o nome de imersão.
que significa mergulho. Eles vão vir e vão mergulhar na visão durante uma semana. E você não vai cobrar nada, você vai fazer tudo de graça. E eu nunca cobrei nada. A primeira imersão vieram 20 pastores de vários lugares e ficaram aqui de segunda a segunda. Depois eu fui reduzir, no segundo já vieram 46, no outro 80, no outro 150, no outro 600, no outro 1.200, porque eu reduzi para 1.200. E desde 2012, por aí, eu fazia uma média de 5 por ano. Depois, agora, em 2018 para cá, eu reduzi para 2 por ano, né? Uma em março, outra no segundo semestre, porque estava tomando muito, a gente para a semana. Então, na verdade, os pastores vêm de todo o Brasil e de fora do Brasil. Nós recebemos muitos pastores do Paraguai, muitos pastores do Chile, da Bolívia, da Argentina. Já recebemos 2 vezes os pastores da Alemanha, da África, de Israel, do Japão, da Holanda e de outros lugares aí que já estiveram aqui. Você tem ideia, na última imersão tinha 60 pastores do Paraguai. Então, eles vêm aqui, a gente recebe eles na segunda-feira, eles chegam aqui segunda tarde, e a imersão começa terça às 8h30 da manhã, e ela é integral, manhã, tarde e noite. E lá a gente oferece, além de não cobrar nenhuma inscrição, nós oferecemos um almoço para 400 pastores, os primeiros 400 que se inscrevem, pastores e líderes de todo o Brasil. Nós oferecemos um almoço de terça-feira, à noite não tem janta, porque tem um Tadel, eles têm que estar lá. Quarta, nós oferecemos o almoço e a janta nas células, aí eles vão para a célula à noite para ver como é que é a célula na prática, e as células aguardam uma janta muito boa, bem preparada. Quinta, eles ficam na igreja amanhã, e aí nós oferecemos almoço e janta na quinta, e lá, tudo gratuito. E sexta até 12h30, eles almoçam e depois eles pegam seus ônibus, suas caravanas e vão embora. Vem caravana do Rio Grande do Sul. Pra você ter ideia, na última tinha 4 ônibus do Tocantins. Vem gente do Pará, em tudo que é lugar. E aí eu comecei a fazer imersão também fora. Eu fiz em Rondônia já 2 vezes, em Mato Grosso várias vezes, Curitiba, Londrina, Rio de Janeiro, né, já fizemos também. Mas o que mais impacta é a imersão aqui, porque a pessoa vê o que Deus está fazendo. Não há nada em nós, é tudo no Senhor, toda a glória é dele. Então, fazemos de graça e oferecemos o que recebemos de graça do Senhor. E nós entendemos que a vida cristã é receber, celebrar e repartir. A gente recebe de Deus, celebra ele e reparte com o corpo de Cristo. E foi nisso aí que de 2011 até final de 2019, nós temos uma lista aí com bem mais de 20.000 pastores e líderes que já foram treinados aqui. E muitos deles estão aplicando com sucesso e crescendo. Alguns estão crescendo até mais que nós já. Assim, é um negócio lindo, maravilhoso de se ver. Bênção. Pastor, eu quero passar um vídeo... Na imersão, só um pouquinho, falar. Na imersão a gente não fala só de célula. Só discipulado, célula, oração e avivamento e conquista da cidade para Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero passar agora para o público que está em casa, ver um vídeo para conhecer, talvez tem alguém que não conheça o trabalho da igreja. Eu vou passar um vídeo institucional. Nós temos feito essa honra a todos os nossos convidados. Você aí de casa, você vai ver o trabalho da igreja e nós vamos voltar em instantes. Porque Deus, Ele não está preso ao nosso templo. Nós não podemos nos reunir lá, mas Ele está aqui, Ele está presente aqui conosco. E eu tenho certeza que este culto será sobrenatural. Recusamos a falar de morte.
Nós nos recusamos a ficar propagando doença, pandemia ou epidemia. Nós estamos aqui para falar daquele que é o autor da vida, que é o Senhor do universo, que é o Senhor da história, que é o Senhor de todas as coisas, que tem a minha vida e a sua vida nas palmas das suas mãos. Minha palavra hoje é: assuma novamente a sua posição em Cristo Jesus. E já vou adiantando para você que em Cristo Jesus a sua posição é assentado nas regiões celestes com Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de toda força do mal, acima de todo nome que se possa nomear. Você já está espiritualmente assentado nas regiões celestes com Cristo Jesus, o Senhor. Pela graça de Deus, a gente pôde realizar mais esse culto drive-in, né? E é uma alegria, um privilégio poder celebrar o Senhor, né? Sempre é bom celebrar o Senhor. E a palavra é uma palavra que traz encorajamento, que traz fé, motivação, porque motivação vem de Deus. Se alguém está em Deus, tem que ser motivado. E a gente sai daqui motivado, crendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que na hora certa as coisas vão voltar à normalidade. Tenho certeza que cada um de vocês que teve a oportunidade de participar foi muito, muito abençoado. Mais uma vez, Deus superou as nossas expectativas. Glória a Deus, muito bom. Você aí de casa pôde ver, conhecer um pouco a igreja, né? A PIB de Marília, uma bênção, tem sido ferramenta usada nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero pedir para o apóstolo fazer aí a última pergunta dele, eu faço a minha última e a gente caminha para o encerramento. Bom, eu não tenho mais perguntas, só gratidão Bom. E honra pelo privilégio de ter participado de um evento tão magnífico de aprendizado, de graça, de unção. Que Deus abençoe você, pastor Leandro, o nosso amado chefe lá de Marília, chefe não, grande líder, Big Boss. Deus abençoe todos vocês. Eu fico na unção. Amém. Amém. Pastor, eu também quero agradecer esse tempo precioso e nós queremos, assim, cada vez estar junto aí com vocês, sempre que pudermos. Sabemos que vocês vão estar aí do nosso lado para estender a mão aí, como vocês já fizeram, já falaram dos cursos também, né? Passaram aí o cartaz dos cursos e para nós tem sido uma bênção. A minha pergunta última eu não tenho como não fazer. A pergunta é, tem ideia, embora só Deus é que sabe, mas tem alguma projeção para o Imersão esse ano? Sim, está marcada, acho que de 2 a 5 de novembro. Olha Espero só. que a gente possa fazer, mesmo que seja com um público mais reduzido, né? Mesmo que seja... Normalmente, a gente recebe 1.500 pastores, porque a capacidade do nosso auditório lá é isso. A gente faz 2 em uma. A gente recebe 1.200 para lá e 350 para o prédio antigo. E a gente faz nível 1 e nível 2. Nível 2 é para quem já tem, no mínimo, 15 células, e já fez a primeira. E nível 1 para quem está começando. Normalmente, a gente recebe essa média de 1.500 pessoas. Então, talvez, por causa dessa situação do vírus, a gente vai ter que receber aí umas 700 pessoas só, ou talvez 600 pessoas, para trabalhar bem tranquilo, para não correr risco, mas está marcado aí, me parece que essa é a data, 2 a 5 de novembro, mas eu sei que vai ser em novembro. Eu estou na expectativa de que vai acontecer. Amém. Se já estiver podendo fazer as inscrições pelo site, o ano passado nós estávamos projetando para ir, mas aí não teve como. E se estiver, nós queremos aí juntar uma turma e a Yamir chegar em Marília aí para participar desse momento maravilhoso aí, viu? Amém. Vai ser um prazer receber vocês, mas eu disse, em agosto, se tudo der certo, estiver normalizado, em agosto a gente abre. Anuncia, né? No final de agosto a gente abre as inscrições. Maravilha. Pastor, ora por favor, Pastor Domingos, ora e nos abençoa
Não economiza bênção, não economiza nada. Estamos aqui abertos para receber, para a gente encerrar esse Tadel poderoso. Senhor, nós entendemos que o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe seja dada. Se estamos até aqui é porque o Senhor tem sido misericordioso, gracioso, bondoso, maravilhoso para conosco. Obrigado, Senhor, por esse ministério lindo, maravilhoso, pela vida do apóstolo, do pastor Leandro, por esses líderes tão preciosos. Eu oro que o Senhor dê a eles a tua unção, a tua visão, a tua direção, renovo do céu, saúde física, emocional, espiritual, e que o Senhor lhes dê a unção para continuar avançando e conquistando vidas aonde o Senhor os levar. Eu oro que o Senhor levante esta igreja de uma forma relevante, de uma forma sobrenatural, para que eles possam experimentar um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo. Eu oro que o Espírito do Senhor venha sobre eles de uma maneira, ó Deus, como nunca antes, que eles experimentem dias, meses e anos de céus abertos e da manifestação da glória do Senhor, de um avanço como nunca antes, de conquista de vidas como nunca antes. Eu oro que o melhor da história deles ainda esteja para acontecer. Nós te louvamos e abençoamos este lindo ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças, recebemos tudo do Senhor. Glória a Deus. Você aí de casa participou de um Tadel maravilhoso. Quero agradecer ao nosso paizão apóstolo Mauri Trevisan pela participação especial hoje conosco no Tadel. Pastor Domingos, gratidão. Que Deus abençoe sua família, sua igreja, todos os projetos e realizações. E eu quero agradecer a você de casa também, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Nós vamos ficar por aqui, vamos dar um tchau para vocês, viu? Que Deus abençoe. Até a próxima terça-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Fica com Deus.